Olá, olá, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Bom, gente, meu nome é Pedro. Eu vou apresentar aqui para vocês a minha atividade, né, de substitutiva, inclusive, porque eu não pude participar da apresentação do grupo, né? Semana passada a gente teve a Semana do Meio Ambiente, onde eu e mais alguns professores, a gente elaborou um evento onde teve, né, várias atividades, e uma das atividades combinou, infelizmente, aí, com a apresentação por webconferência do nosso trabalho em grupo, então eu não pude participar, né? Ainda mais que a atividade ela se alongou durante mais tempo, são várias atividades, várias ferramentas que eu tive que aprender a usar e acabei que me atrapalhei um pouco no momento, tá? Bom, nosso grupo, né, vai apresentar o tema central, o eixo central aí sobre a evasão escolar no momento do trabalho de conclusão final, né? São questões pertinentes aí para o curso que a gente vai falar sobre, né? É uma explicação onde a gente vai falar a estrutura do trabalho, do mapa mental, como que ele foi construído, como as ferramentas foram utilizadas, os porquês das ferramentas, o percurso desenvolvido pelo grupo, né? Desde o começo até o final, as conclusões que o grupo teve através dos estudos que foram realizados e foram colocados no mapa mental, e aí uma avaliação do processo de construção do trabalho, né, e do grupo também, tá? Tá tudo aqui nessa apresentação. Bom, gente, a importância da temática, né? A importância ela vai justamente em torno, em cima da evasão, né, da evasão na educação à distância, ainda mais quando a gente tem, né, esse trabalho que vem aí como um bolo da cereja, como um trabalho final, né? Então a gente quer entender para que a gente consiga melhorar cada dia mais a universidade aberta do Brasil, né? Uma universidade tão importante que foi uma conquista dos estudantes, dos professores, da educação brasileira e que ela tende a evoluir, ela tende a melhorar a cada dia em que a gente se aprofunda nos temas e aprende mais ferramentas e aí a gente vai construindo uma educação melhor, tá? Bom, o mapa mental, para a construção dele, a gente utilizou basicamente três ferramentas, né? O WhatsApp, o Google Drive, onde a gente tinha agilidade na discussão pelo grupo. O WhatsApp ele é a ferramenta que usa a voz, né, a gravação de voz, os textos. Ela fornece para a gente acessibilidade e também agilidade na comunicação. E o Google Drive é onde a gente consegue compartilhar os arquivos, onde eu posso lá escrever uma frase, o outro amigo meu pode escrever uma outra frase no mesmo documento. Então, isso daí foi essencial para a elaboração das perguntas e também o questionário. Tá? E o LucidCheck, que foi uma ferramenta colaborativa de trabalho também, onde a gente conseguiu fazer um mapa mental de forma mais didática. Bom, para o fórum, né, a questão inicial aí, a gente queria fazer uma exploração do tema, né, abordar o tema em questão e a nossa problemática era como seria essa construção aí da problemática, tá? Então, o fórum foi dessa forma. O WhatsApp e o Google Drive, com certeza, aí, foram os mais utilizados, né? Nele que a gente tinha ali a construção do problema, né? Então, como que seria a abordagem? A gente faria da seguinte forma. A gente tinha ali as variáveis do problema, que seriam os fatores endógenos e exógenos, é bem claro na nossa cabeça. As perguntas dos questionários, que eram sempre relacionadas à causa e às soluções, né? E o questionário online, ele serviu aí como a coleta de dados, né? E análise também. E porque muitas das vezes o questionário online já faz uma análise para a gente. E as conclusões, que aí seriam as novas perspectivas que a gente poderia ter para a conclusão do trabalho, né? Então, essa nova perspectiva seriam formas de você encontrar um caminho melhor para aquele problema. Bom, então a gente no Lucid Check, a gente fez a construção do mapa mental, né, bem didático, e aí o mapa mental ficou dessa forma, né, onde a gente tinha ali no eixo maior, no eixo central ali, o nosso tema, certo? E a gente tinha ali como tema central a evasão escolar no momento do trabalho de conclusão final, em cursos em EAD, né, na educação à distância.
E a gente tinha ali como causa sempre as duas variáveis, né? Fator exógeno, que tinha menor contribuição, né, de 14,3%, que era basicamente as dificuldades financeiras, o aspecto sócio, o aspecto histórico-social de cada indivíduo, né, o aspecto financeiro, econômico, familiar, e isso influía, isso gerava um impacto muito grande na evasão, porque a cada momento em que o aluno ele sente dificuldade financeira, ele tende a parar de trabalhar, tende a parar de estudar para trabalhar, né? Lógico. E aí, como fatores endógenos, né, a gente tinha ali problemas com a nossa instituição mesmo, né? Então, a gente tinha ali 21% falta de orientação por parte dos profissionais, né, que orientam os cursos de EAD, e a grande maioria, né, de causas aí para evasão seria as dificuldades mesmo com a pesquisa, né, dificuldade de acessibilidade, dificuldade com a tecnologia EAD, a dificuldade em observar o AVA, entender como as coisas se comportam dentro do AVA, né, do ambiente virtual de aprendizagem. Então, tudo isso para o aluno é muito confuso, né? Então, ficou assim. A grande maioria nessa dificuldade com a pesquisa em si também, porque muitas das vezes ele não conseguia montar as ferramentas, ele não conseguia utilizar essas ferramentas para montar os seus textos, a fazer a elaboração correta dos seus textos de forma totalmente online, né? Muitos alunos conseguem nem utilizar o Google Drive, para você ter ideia. Então, isso foi uma dificuldade que foi constatada, né, com o nosso material de pesquisa, como a grande dificuldade como causa, né, é a grande causa para a evasão escolar em EAD, tá bom? Então, a grande questão que a gente queria responder aí é se o estudante chegou ao final do curso, né, faltando apenas o TCF, né, os fatores que levaram à evasão nesse momento são diversos, né, são vários. E a gente queria entender quais que seriam essas propostas e soluções aí. Então, uma das soluções que a gente encontrou, né, uma das propostas também, que poderiam resolver o nosso problema, seriam os fatores exógenos com relação às bolsas de pesquisa e aos auxílios financeiros, que são fatores motivacionais para os nossos alunos, principalmente porque grande parte deles têm essas dificuldades financeiras e falta de tempo, né, por conta de trabalho e estudo, e uma flexibilização também na carga horária curricular, né, ele entender que o professor, ele está preocupado com o fato dele estar trabalhando, estudando, né, ou que essas dificuldades que ele tem de encontrar um concílio entre a casa dele, a escola, as tarefas, né, que ele precisa conciliar, o professor precisa flexibilizar para garantir que ele consiga ter acessibilidade, para que ele consiga ter uma maior facilidade ao estudar, né? E aí uma outra proposta, solução que a gente encontrou também, seriam aquelas endógenas, né? Onde o professor ele faz o contato, né, com a pesquisa, a escrita científica desde o início do curso para o aluno. Então essa imersão, esse primeiro contato já começa mais cedo, e isso foi constatado como um grande fator de resolução, considerando a empatia do orientador e do orientando, né? Isso é sempre um fator muito importante. E, além disso, a motivação e o incentivo ao aluno, né, por parte do professor. O professor precisa incentivar ele, precisa motivar ele, porque tem vários fatores que vão desmotivar esse aluno. Então, é uma motivação constante, tá? E o terceiro fator aí seria a adequação da temática do trabalho de conclusão final com o mercado de trabalho. Isso daí é uma coisa que motiva muito os alunos também, porque eles conseguem ver para quê, né? Ele consegue ver a gente chama de supra interdisciplinaridade, ele consegue ver o porquê que ele está fazendo aquele trabalho todo, e isso daí é um fator muito motivador para o aluno, né? Principalmente quando ele se encontra logo no final do curso, né? Então, como conclusão final, a gente tem aí que os desafios estão mais concentrados nos fatores endógenos, né, as dificuldades com pesquisa, a elaboração do TCF, a falta de orientação dos profissionais que orientam o trabalho. A gente também tem os fatores exógenos, como falta de tempo e dificuldades financeiras,
que acometem os alunos no momento do TCF, mas também em outros períodos do curso. Isso é importante ressaltar, porque no TCF ele é um desgaste final, né? É como se fosse o estupim da bomba, né? Ao longo do curso ele vai passando por todas as dificuldades. Então, o orientador ele precisa ter muito isso claro na cabeça dele. E esse contato com a pesquisa científica tem que começar logo no início do curso, né? Os professores precisam motivar e adequar a temática, porque essa temática ela não pode ser a nível acadêmico, doutorado, mestrado, precisa ser uma temática que seja adequada para aquele aluno, né? Aquele aluno consiga responder bem aquela temática, porque, né, muitas das vezes o aluno não consegue abraçar o mundo inteiro, ele precisa, né, entender que a vontade é uma coisa e na prática é outra, né? E também precisa de ter muita empatia, né? O professor ele precisa de entender o aluno, compreender, fazer relações afetivas mesmo com seus alunos, para que as coisas comecem a andar de formas mais tranquilas, mais suaves, né? E aí consiga se estabelecer uma relação próxima e real com o aluno para que o aprendizado ocorra, né? Para que o aluno consiga entender aquilo que o professor está querendo ensinar, construir junto com ele, né? Bom, a avaliação da construção do trabalho do grupo, a gente teve como potencialidade o diálogo em diversos momentos, foram noites, final de semanas e feriados que a gente conversava, e a gente teve como desafio, a maior dificuldade nossa foi realmente lidar com as ferramentas tecnológicas, né, e como se comunicar com essas ferramentas. Então, esse foi o nosso maior desafio. Então, como referência bibliográfica, a gente tem Bittencourt, foi o Mercado, né, que foi a principal logo no começo. A gente tem o Gerard Silveira também, com método de pesquisa. Maciel Silva foram os que a gente utilizou de forma subsidiária. Tá bom? Obrigado, gente, pela atenção de vocês. E, assim, vocês percebem que esse trabalho que a gente está fazendo ele é muito importante. Espero que dê bons frutos, porque o IFES ele precisa estar sempre em constante evolução. A sociedade ela é muito exigente e a gente tem sim todo o potencial para cumprir o nosso dever cada dia mais edificante na vida das pessoas e também de forma a contribuir para um mundo melhor aí, tá bom? Um abraço. Olha lá, a dificuldade, ó. Tem que apertar esse. Interromper a gravação.